Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 18 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. O vereador Benedito Furtado de Andrade, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o vereador professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas. Vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites. A Folha de São Paulo traz a seguinte manchete: Dilma suspende programa de governo após impasse. O Estado de São Paulo, a manchete é a seguinte: ex-diretor se cala e CPI da Petrobras vira palanque eleitoral. A Tribuna de Santos, falta de fiscais da Anvisa na mira do MP, Ministério Público. E o Santa Portal, CET monta esquema especial para evitar congestionamento na orla da praia. Semanário BocNews, adolescente de Bertioga volta a ser hospitalizada. G1 Santos e região, jovem com suspeita de reação à vacina é internada outra vez. E o portal UOL, Dilma adia divulgação do programa de governo por impasse com alas do PT, o Partido dos Trabalhadores. Muito bem, e a última pesquisa Ibope com relação à sucessão presidencial, publicada ontem pelo jornal Estado de São Paulo, revela que teríamos segundo turno na corrida sucessória à presidência da República, entre a candidata do PT, presidente Dilma Rousseff, e também a candidata do PSB, a ex-senadora Marina Silva. Ambas chegariam ao segundo turno. E na simulação para o segundo turno, Marina venceria por uma pequena margem, 43% a 40% das intenções de voto. No primeiro turno, porém, Dilma teria 36% das intenções, Marina teria 30% e Aécio Neves, que cresceu um pouco, 4 pontos percentuais, chegaria a 19% das intenções de voto. Resta saber agora se nesta reta final, faltando pouco mais de 15 dias para a eleição presidencial, se algum fato novo, alguma onda de final de campanha poderá surgir no sentido de alterar essa tendência. A tendência de momento, a tendência para o segundo turno entre Marina Silva e Dilma Rousseff. No programa de hoje nós vamos falar, é evidente, sobre sucessão presidencial, sobre as eleições gerais, sobre política e também sobre questões municipais relativas ao Legislativo Santista. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vou acabar com a aprovação automática e voltar para o sistema de avaliação anual e vou também transformar todas as escolas de ensino fundamental da rede pública do Estado em escolas de tempo integral. SCAF, governador.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta quinta-feira, 18 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. Benedito Furtado de Andrade, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o vereador professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com os nossos convidados, abordando exatamente o cenário da sucessão presidencial. As pesquisas mostram uma tendência de momento, segundo turno, entre a presidente Dilma e a candidata Marina Silva. Benedito Furtado, começando pelo senhor. O senhor acredita em alguma reviravolta, alguma onda neste final de campanha? Como sempre acontece, aliás, no Brasil, tem sempre uma onda de último momento. O senhor acredita numa reviravolta ou essa tendência já verificada pelas pesquisas tende a acontecer de fato? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Kenny. Bom dia, telespectadores. Olha, Chico, eu acho que isso dificilmente vai virar. A não ser que aconteça um hecatoma, uma catástrofe, né? Eu acho que a tendência é essa, né? Se você observar, por exemplo, a Dilma, ela tem oscilado aí entre os 34, 36, 38, 39, tem oscilado sempre nesses números, sobe um pouco mais, às vezes cai um pouco mais, né? 35 mais ou menos. A média, né? A Marina, quando... E o índice de aprovação dela, de ótimo e bom, tem ficado na média dos 36 aos 38%, entende? Então, dificilmente, né? Eu acho que dificilmente esse quadro, dificilmente alguém tira ela do segundo turno. Sim. Isso é um dado, né? Um outro dado aí a gente vai para o outro lado, né? A rejeição dela. Ela tem a maior rejeição, ela tem mais de 30%, 34%, 35%, depende. Mais ou menos o mesmo que ela tem de aprovação, tem de rejeição. O que ela tem de aprovação tem de rejeição. Né? O Aécio, na realidade, declinou, agora deu uma pequena recuperada, mas essa recuperada, na minha opinião, é uma recuperada momentânea. Acredito que ele vai cair de novo, porque, não sei se você observou, nas últimas 2 semanas, houve um verdadeiro tiroteio do comando da campanha da Dilma contra a Marina, né? Sim. E se você analisar com o tempo de televisão que eles têm 4 vezes mais, 6 vezes mais tempo de televisão do que a Marina, né? Na realidade, foi um bombardeio. Sim. Né? E eles e a Marina teve que se defender com aquele tempo de minuto dela, né? Não tinha nem tempo para mais nada, porque eram mentiras atrás de mentiras, né? Mentira sobre o pré-sal, mentira sobre o Bolsa Família, mentira sobre a questão do Banco Central, enfim, eram mentiras em cima de mentiras. E isto produziu algum efeito, mas muito pequeno. O efeito foi muito pequeno nas pesquisas, né? E o Aécio nadou em céu de brigadeiro. Esse efeito, então, teria beneficiado o Aécio, de repente? Claro, beneficiou o Aécio, né? Agora, se você analisar, né, essas 2 últimas pesquisas do Ibope, interessante que é o mesmo instituto, e hoje deve sair uma pesquisa, hoje ou amanhã sai uma pesquisa da Datafolha, que a gente deve comprovar isso. Mesmo nessa última pesquisa, a Marina, o que aconteceu, né? A Dilma cai 3 pontos, ou seja, caiu praticamente o que recuperou no primeiro turno, o que ela tinha ganho no bombardeio, né? Ela perdeu agora já, ou seja, o bombardeio já não funciona mais. Né? A sociedade já está vacinada, né? Está querendo que se mude os rumos da campanha, que se discuta da proposta. E aí entra um imbróglio, que os jornais estão divulgando hoje. Né? Eles não conseguem sequer aprovar o programa deles. Né? Eles não têm um programa até agora, faltando aí 17 dias para as eleições. Né? Como é que pode uma coligação que está na televisão se apresentando para o povo, mas não tem o seu programa consolidado? Sim. A única candidatura que apresentou um programa lá atrás, né, que por isso foi muito combatido, até partes do programa, né, mas foi a candidatura da Dilma. Apresentou, já tinha um programa pronto, um programa feito. Candidatura da Marina. Foi a Marina, né? A Marina que apresentou o seu programa, né, que já estava pronto na época do Eduardo. Só apresentou o programa, né? Falta ainda as 2 outras candidaturas apresentar seus programas de governo. Isto, eu acho que já está tarde para apresentar esses programas, está muito tarde. Até porque nós temos agora alguns poucos dias aí. 2 semanas. Né, 2 semanas. E por fim, o que é que eu acho, né? A Marina vem mantendo, na última pesquisa, se você olhar no primeiro turno, né, elas estão próximas, né, quase que empatadas tecnicamente. 30. São 30 com 36, a margem de erro é 2, então a diferença é mínima. Né? No segundo turno, você viu que a Dilma cai 2 pontos, a Marina se mantém. E quem cresce é só o Aécio, né? Enfim, eu acho que há um equilíbrio na Marina, eu acho que ela ainda tem espaço para crescer um pouco, né? Acho que o Aécio também tem espaço para crescer um pouco, mas muito pouco.
Mas eu acho que esse quadro não vai se alterar. Agora, o segundo turno é outra discussão, que é uma outra eleição. Sem é dúvida. uma outra eleição. Os dois têm o mesmo tempo de televisão. Sim. E aí nós vamos ver qual a candidatura mais competente. E é o vis-a-vis, né? O debate vis-a-vis é diferente. Professor Kenny, como é que o senhor avalia este cenário? O senhor acha que o segundo turno já está... Teremos segundo turno, enfim, não muda mais ou pode haver aí uma reviravolta? Bom dia, Chico. Obrigado pela presença, viu, professor? Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui. Bom dia, Chico, bom dia, Benê. Com certeza teremos um segundo turno, né? Não tem mais como esse quadro se reverter faltando 2 semanas para a eleição. Claro que eu gostaria que fosse um segundo turno entre Aécio e Marina, né? Mas eu acho que no segundo turno muitas coisas irão mudar. Pelo seguinte sentido, como o Benedito Furtado bem disse, será tempo igual de televisão para ambas, né? Caso Marina e Dilma, que é o que está sendo mostrado pelas pesquisas, se enfrentem no segundo turno. Mas eu acho que os números da Marina no segundo turno serão ainda maiores. Por quê? Hoje em dia, vamos supor, os eleitores do Aécio, aqueles eleitores do PSDB mais fiéis, mais, vamos dizer assim, fanáticos, eles nem cogitam, né? Muitos deles nem cogitam o Aécio não estar no segundo turno. E quando perguntado se votariam na Marina e na Dilma, muitos talvez nem respondem. E eu acredito que a Marina Silva no segundo turno ela irá crescer ainda mais. E para ela também é muito cômodo, porque não há nem a necessidade, vamos dizer assim, de se negociar, sentar para conversar com o... Você acha que nessa hipótese o eleitor do candidato Aécio vem naturalmente? Com certeza. Eu não vejo nenhum eleitor, vamos supor, do PSDB, algum eleitor da base do Aécio Neves cogitar votar na Dilma, né? São opositores ferrenhos. Então, eu acho que os números da Marina irão crescer ainda mais no segundo turno. Pode ter uma grande surpresa, até uma grande diferença dela para a Dilma. O candidato Aécio, em uma entrevista, disse que, diante do crescimento que ele registrou nessa última pesquisa, estaria vindo aí uma chamada onda da razão. O senhor acredita nisso? O senhor acredita nessa onda? Eu acredito na onda, mas infelizmente ela está vindo tardiamente, né? Faltando 2 semanas, né? Se tivéssemos aí ainda 1 mês e meio, 2 meses, seria o ideal. Daria tempo, até porque ele recuperou 4 pontos em questão de 1 semana, né? Então, voltou à condição anterior, né? Ele tinha mais ou menos 20, está com 19. E voltou agora para 19. Eu acho difícil. Eu acho que a onda vai bater na canela, infelizmente. Enfim, para os senhores, então, teremos segundo turno e tudo indica a tendência entre a presidente Dilma e, como opositora, a ex-senadora Marina Silva, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E com relação, vereador Furtado, à eleição em São Paulo, a eleição estadual, há uma aliança do PSDB, pelas pesquisas, o governador Geraldo Alckmin é o favorito, que tem como vice o presidente estadual do seu partido, o deputado Márcio França, aqui da região, formando a chapa majoritária, e os adversários principais, o empresário Paulo Scaff, do PMDB, e o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT. E as pesquisas mostram aí, por enquanto, uma vitória no primeiro turno do governador Geraldo Alckmin, que assim seria reeleito. O senhor acha que pode haver alguma mudança, alguma reviravolta, ou essa tendência também estaria assegurada, vereador? A não ser que haja também um fato, eu diria que, né, muito denso, muito pesado, né? Enfim, porque, sabe, o que a gente percebe nas pesquisas, em todas as pesquisas, é um certo equilíbrio. A queda do governador Geraldo Alckmin, ela é muito pequena, né? As quedas são muito pequenas, muito diminutas, né? E o principal adversário é o Paulo Scaff. O Paulo Scaff, ele não entra em determinados segmentos. Paulo Scaff é o presidente da Fiesp, né? A poderosa Federação das Indústrias de São Paulo, né? E é uma candidatura que não consegue entrar no meio dos trabalhadores, né? O conjunto dos trabalhadores sabe o que representa a Fiesp. A Fiesp é uma adversária, né, natural do conjunto dos assalariados, né? Enfim. Os trabalhadores têm uma certa resistência, né, ao patronato, né? Isso é natural. Eu venho do movimento sindical e eu sei como é isso, né? Eu, por exemplo, ele já foi do meu partido.
Pois né? é. Aliás, ele foi candidato a governador. Foi candidato a governador do meu partido. Pelo PSB, né? Eu ficava caradinho, com medo, até com vergonha de aparecer do lado dele, porque bom, era uma situação meio complicada, né? Como eu, dirigente sindical, apoiando, né, meu? Então eu uma fiquei... simbiose entre o capital e o trabalho. Né? Então eu acho que cada macaco no seu galho, né? E eu ficava no meu galinho lá, reservado, né? Quietinho, enfim. Eu acho muito difícil, né? E outra coisa, a linguagem dele é uma linguagem muito agressiva. A sociedade não gosta muito da linguagem agressiva, né? O PT, por outro lado, tem um bom candidato. O candidato do PT é um bom candidato, né? O ministro Padilha, né? Ele é um cara simpático, né? A imprensa divulgou ultimamente que ele andou tomando uma dura do Lula porque ele estava muito devagar, que ele precisava bater mais. Mas não é o perfil dele, né? Ele não tem esse perfil. Mas o problema é que ele carrega, né? Ele carrega, né? O PT, a marca do PT. E o paulistano não quer mais saber do PT também, né? Infelizmente, se nota na candidatura majoritária, né? Você vê que o paulistano não tem uma verdadeira... Né? Quando eu digo paulistano, eu digo paulista. Paulista, de modo geral. De modo geral, né? Até porque os paulistanos elegeram o prefeito Fernando Haddad. Prefeito Fernando Haddad, mas eu digo, né? Então existe aí uma dificuldade muito grande da candidatura. Vai crescer um pouco, na minha opinião, ele cresce ainda um pouco, mas eu não acredito que tenha segundo turno, não. Eu acho que isso vai ser resolvido no primeiro turno. O senhor também concorda com essa visão? Porque em São Paulo há a possibilidade de um segundo turno? Não. Em São Paulo não vejo a possibilidade de um segundo turno. Até porque muitos outros... O brasileiro, ele tem mania, infelizmente ainda, né? Ele meio que torcida também de time de futebol, né? Apostar em time que está ganhando. Você pode até ter aqueles eleitores convictos do terceiro colocado, do quarto colocado, mas quando chega na semana da eleição, ele decide entre os dois primeiros. A grande maioria faz isso, decide entre os dois primeiros e vão naquele. E como o Furtado mesmo disse, o SCAF, apesar de estar em segundo colocado, usou uma estratégia errada, né? Eu acho que por ele representar a Fiesp, deveria ter investido em inovação, em tecnologia. Não, ele foi pro ataque pessoal, até a música. Eu achei estranho, a primeira vez que eu vi o programa do SCAF, aquela musiquinha, ele andando ali no meio-fio, aquela música fúnebre, né? Eu achei aquilo tão de mau gosto, aquela propaganda tão negativa, né? E a população... rejeita esse tipo de coisa? Eu acredito que sim. A meu modo, pelo que eu tenho percebido, com certeza. Bom, e assim avaliamos a questão presidencial e também a sucessão paulista, sucessão em São Paulo para o governo de São Paulo. Mas terminada a fase eleitoral, só para a gente não perder a motivação e a discussão política e eleitoral, passada essa fase das eleições gerais, primeiro, segundo turno, enfim, aqui em Santos, pelo menos todas as atenções do meio político vão se voltar para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Santos. No final do ano teremos a eleição do novo presidente do Legislativo Santista. E é comum, junto à Câmara Municipal, que é o tipo de eleição que tem 21 candidatos. 21 não, 20, né? Porque o presidente não seria. Mas, enfim, pelo menos a 20 todos são candidatos a presidente. É isso mesmo, vereador Furtado? Todos são candidatos? Não, eu nunca fui candidato e não sou candidato. Eu sempre costumo dizer que eu não sou candidato. Eu sou... Mas sempre foi citado e lembrado por outros companheiros. Não, talvez seja lembrado, porque... Eu sou amigo de todo mundo, me dou bem com todo mundo e tal. Quantos mandatos também? Quantos mandatos também? Eu tenho 6 mandatos. 6 mandatos, né? Mas você vê, eu nunca pretendi, né? Não pretendo, enfim, e eu gosto muito das articulações dentro da Câmara, né? Eu gosto das articulações que são feitas dentro da Câmara para o bem, né? Sim. Então eu acho que a Câmara nos últimos anos, a Câmara avançou muito, né? A Câmara melhorou muito, sobre vários aspectos, né? Tem muita coisa que o pessoal não sabe da Câmara de Santos. A Câmara de Santos é a única Câmara da região que não tem um carro. Nem carro nós temos. Cada vereador usa o seu carro, paga a sua gasolina. Nem motorista. Né? Enfim, não tem motorista, não tem... É a única, né? E é a mais rica. É verdade. Né? É que tem mais dinheiro. Não tem carro. Né? Não tem... 13º? Não tem... Recebe a remuneração, mas é uma por mês, não tem jeton, não tem verba paletó, não tem verba de representação, não tem... Né? Tem 3 assessores, né? Enfim... Tem R$500 de telefone por mês e só para Santos, não pode fazer interurbano. Enfim, ela é toda enxuta. Sim. Né? É claro que sempre dá para enxugar mais, né? O número de servidores que já foram 1.000, você lembra? Já foram 1.000,
Hoje é 124. 120, 124. Agora um concurso, houve um concurso. Concurso, precisamos, né? O nosso Mais um número, vai aumentar um pouco isso. Deve aumentar um pouco, né? Mas tem muita gente aposentando também, né? Eu acho que não vai mudar grande coisa, não. Porque tem muita gente que a gente está pressionando para não aposentar, para não, né? Claro. Enfim, mas deve entrar, vamos qualificar melhor, muitos quadros bons da Câmara saíram, né? Então a Câmara está a cada dia e cada vez mais ela vai arredondando, né? Não, o fato de ter uma sede própria é uma luta antiquíssima, vereador Kenny. O senhor é vereador de primeiro mandato, mas olha, há pelo menos 30, 40 anos, os vereadores de Santos sempre lutaram por uma sede própria que finalmente tem. E eu acho que essa questão da eleição da mesa da Câmara, né, tem sido, se você observou as últimas 4 eleições, né, do Paulo Barbosa, do Marcos de Rossi, do Manuel Constantino, todas foram eleições que se deram por consenso. Sim. O que na política é bom quando as coisas acontecem por consenso. Acabou aquelas coisas antigas, aqueles golpes, né? Raptar o vereador, ficar... Você lembra disso, né? Você conhece aquelas histórias, né, kafkanianas que ocorriam, né, na Câmara de Santos. Isso não tem ocorrido pelo menos nas 4, 6 últimas eleições, né? Por quê? Porque há um debate, na realidade, diferente hoje, né? E dessa vez caminha para o consenso também, vereador? Eu tenho quase que certeza, né? E um dado interessante é que os prefeitos não têm se metido muito, não têm conseguido se meter muito nas eleições da Câmara, né? Eu costumo dizer para o prefeito que é bom ele não se meter, né? Pode... E eu acho que caminha, né? Eu acho que... O senhor está apoiando alguém? Eu tenho... Na realidade é o seguinte, eu acho que a gente deve ter uma certa alternância, né? Sim. Essa primeira mesa eu defendi a candidatura do partido... Qual era o partido majoritário? O PSDB. O PSDB tinha 6 vereadores... Né? 6 vereadores. O vereador mais votado da cidade. Né? Era natural que o vereador mais votado e que pertence àquela coligação fosse o presidente da Câmara. Sim. Né? E eu fui um dos que apoiei. Né? Não tem... Só que assim, nós vamos agora para o segundo mandato. Né? Eu defendo uma candidatura do segundo maior partido. Porque o primeiro maior partido já esteve lá. Agora o segundo maior partido qual é? Não é o meu, não. Né? Sim. É o PMDB. Então o PMDB deve lançar uma candidatura. Né? E o PMDB, pelo que eu sinto, a candidatura do PMDB é a candidatura do vereador Marcos de Rossi. Seja ela ou outra qualquer dentro do PMDB, né, eu acho que é a candidatura que deve sair de consenso lá da Câmara. Esta é a minha opinião. Eu acho que vai consensuar. Né? Até dentro do próprio PSDB, o PSDB vai entender isso. Né? Até porque eles, tanto o PMDB como o PSDB, os dois partidos são da base do governo. O PMDB tem a vice-liderança, o líder é do PSDB, o vice-líder, inclusive, coincidentemente, o vice-líder é o vereador Marcos de Rossi. Marcos de Rossi né? mesmo. Então eu acho que caminha naturalmente aí. Que já foi presidente da casa por várias vezes. Caminha naturalmente para a indicação ou para a eleição do vereador Marcos. O vereador Furtado já declinou o nome do seu candidato a presidente da Câmara. Eu gostaria de saber agora do professor Kenny Mendes, mas no próximo bloco, vereador. Queria que o senhor falasse a respeito da sucessão na Câmara Municipal de Santos. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida do Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para cuidar de quem mais precisa, o PT sempre enfrentou resistências, com coragem e garra. Foi assim com Minha Casa Minha Vida e com Farmácia Popular. Vote em quem luta pelo povo. Vote nos deputados do PT. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira.
dia 19 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e o professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas, que responde agora, professor Kenny, a questão com relação à sucessão na mesa diretora do Legislativo Santista. O vereador Furtado já declinou o nome do vereador Marcos de Rose, quem ele vai apoiar para a presidência da Câmara no próximo biênio. E o senhor, já se decidiu, vereador? Eu ainda não conversei com ninguém, ainda tem muita conversa ainda em plenário. Já deixo bem claro que eu não sou candidato, né? Até porque você disse que haveria 20 candidatos, ninguém né? é publicamente, mas no bastidor... Não, eu estou no meu primeiro mandato, não teria cabimento, né, de eleger um presidente da... O cavalo passar encilhado, viu? Olha. Tem gente que monta. Que diga o Jama, né? E o Marivaldo. Não, mas eleger um presidente da Câmara de primeiro mandato não teria cabimento, acho que seria até um desrespeito com os outros colegas com mais experiência, né? Estamos conversando ainda não sentei para conversar também com o governo, ainda não ouvi nenhuma decisão, nenhum candidato ainda foi apontado, né, assim, publicamente, né, e estou esperando para analisar, acho que está todo mundo focado nessas eleições. O senhor defende a tese do consenso? Sim, com certeza. Também eu estou de pleno acordo com o meu amigo Benedito Furtado. Essa Câmara... a experiência tem sido muito positiva para mim dentro do plenário com os meus colegas, nunca tive um projeto, um requerimento rejeitado, estou tendo muito apoio, muitos conselhos por ser um debutante na vida política, né, dos meus colegas e nos damos muito bem, inclusive até com a oposição, né, então eu acredito que deva ser através do consenso, sim. Buscar o consenso na eleição da mesa, como tem acontecido, aliás, ultimamente. Agora, também não fica descartada a possibilidade, porque eu também não sei se a bancada majoritária, que é a do PSDB, com 6 integrantes, vai abrir mão da presidência da Câmara. É uma discussão interessante essa. Bom, eu não sei, eu não sou do PSDB, né? Eu sou Democratas, né? Aí eles têm que tomar essa decisão. O Democratas vai caminhar junto? São 2 vereadores? Sim, não. Eu e o nosso presidente, o vereador Douglas Gonçalves, com certeza vamos caminhar juntos. Pois não, não, só para lembrar o seguinte, né? A base do prefeito hoje tem 17 vereadores. Pois é. Ora, em tese, todos têm possibilidade de ser presidente da Câmara. Presta atenção no que eu vou te falar. Se vier uma orientação, diz o seguinte, olha, a base é 17, mas só serve esses 6 aqui. Tem que escolher nesses 6, não pode ser nos 17. Aí você botou um bode no meio da sala, né? E aí não tem mais consenso. Não tem aí mais vai para a eleição. Acabou, entende? Então, é isso que eu quero te dizer, né? Se o prefeito não interferir, caminha para o consenso. Claro, se interferir, não vai ter. Não votar em mim é natural, porque eu não sou da base. Não votar no PSB e no PT, como nós não somos da base, é natural, é normal. Mas tem 17 vereadores na base. Ora, de repente, assim, só serve 5, porque um não pode mais, porque foi presidente. Só esses 5 que servem dos 17, né? E aí a equação vira, né? Não tem jeito. Então, precisa ter muita habilidade nessa discussão, né? E eu acho que... Vamos aguardar. Depois da eleição geral de 5 de outubro, do eventual segundo turno, aí todas as atenções do meio político aqui vão se voltar, evidentemente, para o Legislativo Santista e para a eleição da mesa diretora. Agora, vereador Kenny, o vereador Furtado fazia referência aos avanços da Câmara Municipal ultimamente, enfim. Mas há uma discussão muito polêmica que não chegou ainda a um denominador comum, que é a questão do recesso parlamentar de julho, o fim do recesso. Havia uma promessa de que ia acabar com o fim do recesso, todo mundo ia acabar com o fim do recesso, de repente não se falou mais no assunto. Tivemos o recesso parlamentar de julho, termina este primeiro biênio da atual legislatura sem que essa questão tenha sido definitivamente resolvida, entra-se no segundo biênio, enfim. Como é que está, afinal de contas, essa questão do recesso parlamentar? Vai continuar ou não vai continuar o recesso de julho? Olha, eu não sei, o projeto está tramitando dentro das comissões, né, na Câmara de Santos. Não há um consenso, pelo que eu tenho ouvido em plenário, alguns são a favor, outros são contra, né? Vale lembrar que Santos, nós somos a única Câmara da Baixada Santista que tem 2 sessões por semana, né? Sim. Enquanto as outras possuem apenas uma. E tem muita gente que acha que o vereador só trabalha no dia de sessão, né? Na segunda e na quinta, mas esquece que a Câmara está aberta todos os dias, das 8 às 6, né? Para atendimento do público.
Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o assunto, para ser sincero. Preciso conversar mais com meus pares, ouvir todos os argumentos de ambas as partes. Como eu disse, a quantidade de sessões que nós já possuímos por ano e a duração das mesmas também, né? Quase sempre nós temos ótimas discussões, né? Em plenário, temos saído da Câmara por volta das 10, 11 horas da noite, né? Em dias de sessão, eu acho que temos trabalhado bastante. Então, falta ainda um consenso em plenário e ouvir todos os lados. Consenso, não há consenso nessa questão, vereador? É uma questão polêmica. Isso aí já dominou o noticiário e de repente sumiu. Quando você toca nesse assunto de recesso, ele é polêmico. E eu até entendo, né? Boa parte dos vereadores tem... A profissão dele não é vereador, ele tem atividade, ele leciona. Sim. No caso do professor Kenny, né? Tem outros professores, o professor Igor. Outros tem comércios, tem comércios, os vereadores têm outras atividades. Claro. E o trabalho na Câmara, Chico, você trabalhou lá, você conhece. Para quem trabalha, né? Para quem se dedica ao mandato, é um trabalho estafante, né? As críticas, as cobranças, né? Eu, por exemplo, você sabe que eu faço audiência pública em tudo quanto é bairro. Eu estou de manhã, eu levanto de manhã, saio cedo, fico o dia inteiro, dificilmente eu chego antes de 11 horas da noite em casa. E você fica, por exemplo, como é que é o recesso da Câmara hoje? São 30 dias do mês de julho e 45 dias, 15 dias de dezembro. No final do ano. Né, do final do ano e mais 30 dias de janeiro. Então você tem a Câmara funciona fevereiro, março, abril, maio e junho. As sessões, não é a Câmara funcionando. Aí depois você tem agosto, setembro, outubro, novembro e 15 dias de dezembro. Então, quase 10 meses. Normalmente em dezembro, o que ocorre, né? Sempre tem sessões extraordinárias. Por quê? Porque não dá tempo, você acaba indo até o fim do mês. Então esses 45 já vai para o saco, fica nos... Não fica nos 45, fica nos 35, né? Sim. Enfim. Então, e às vezes o de julho também, as sessões entram no avança recesso, pelo mês. Né? Agora, eu até, se for para o plenário, né, eu voto a favor. Então, não é que eu não tenho, não. Eu acho que, embora seja estafante, mas eu acho que a favor da manutenção do recesso ou do fim do recesso? Não. Fim do recesso. Eu voto a favor do fim do recesso, até porque eu estou na Câmara direto. Sim. Né? A única coisa que alivia a gente são as sessões. Você não tem a obrigação de ir às sessões. O que alteraria seria o fato das sessões. São as sessões, porque a maioria dos vereadores, eu fico permanentemente lá, todo mundo sabe disso, que vai na Câmara, né? Eu estou lá. Eu sou até chato nisso, né? Porque eu acho que eu sou o vereador que mais sou visto hoje na Câmara. Porque eu fico... Verdade. Até porque, como eu não tenho uma outra atividade, né? Hoje em dia eu sou aposentado da Codesp e eu era comerciante e não tenho mais comércio, né? Então eu me dedico ao mandato. Sim. Né? Exclusivamente ao mandato, né? E procuro fazer direito. Agora, eu acho que também pode-se fazer algumas negociações, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Nós podemos, por exemplo, acabar com tirar esses 15 dias do fim do ano. Aí você já diminui esse recesso de 45 dias para 30. Sim. Né? Você pode também, sei lá, cortar 15 do mês de julho. É que o argumento, basicamente, para a população é o seguinte, que o recesso significa férias. Enquanto o trabalhador tem 30 dias, o vereador, o parlamentar, teria 2 meses e meio. Mas o recesso não é férias. Por exemplo, eu sou da mesa diretora da Câmara. A gente é da mesa diretora da Câmara, né? O presidente vai fazer uma viagem. Por exemplo, presidente, olha, Furtado, eu vou ter que me ausentar por uma semana, né? Eu tenho que ficar lá. Né? Outro fica, a gente tem que se revezar, tem que, enfim, eu digo nos atos administrativos. E tem os atos políticos, que ninguém vai abrir mão. Quem é o vereador que vai abrir mão? Sim, durante 75 dias por ano? Eu tive apenas 10 dias de férias esse ano. Eu fui viajar apenas 10 dias em julho, porque eu, como primeiro secretário, eu tenho que estar lá diariamente assinando folha de pagamento, contratos da mesa diretora. E só foi possível tirar 10 dias de férias, que eu viajei agora em julho, devido a todo o trabalho da Câmara Municipal. Então, um fato que eu queria ressaltar. E também a questão das comissões. Quer dizer, exatamente. Vocês fazem parte da mesa, mas tem aqueles vereadores que fazem parte das comissões permanentes e que têm que exarar pareceres ao longo de todo o ano. Né? Nesse recesso agora, Chico, eu fiz audiência pública no recesso de julho. Sim. Né? Agora, reafirmo,
se a proposta for para o plenário, eu já disse para os meus colegas, inclusive para os que são contra, né? Não, porque... Eu já disse para eles o seguinte, se for para o plenário, eu voto favoravelmente ao fim do recesso. Mas o fim do recesso não é o fim do recesso. Não foi um compromisso da mesa? Não, mas não é o fim do recesso, parece que é o... Não. Isso foi um compromisso da mesa? Não. Foi Sadal Nakai. Não foi discutido na mesa. Não foi discutido na mesa. Porque se fosse discutido na mesa, eu acho que sairia uma proposta intermediária, né? O fim do recesso não vai ter nunca, porque o que vai acontecer é acabar o recesso de julho. Porque é isso que o pessoal pede. Para ficar só... Até porque Natal e Ano Novo, nada funciona no Brasil. Evidente. Né? E janeiro, férias. E carnaval. E Copa do Mundo. E nas eleições gerais também. Muito bem. Mas agora eu queria, depois do intervalo, conversar com os vereadores a respeito de uma questão também que é um balanço, o vereador Kenny, o vereador Furtado, a respeito da lei da Cidade Limpa. Né? Cidade Limpa que ainda precisa de alguns ajustes, enfim, de algum aprimoramento, mas nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foco. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Contratou mais professores, investiu mais em qualificação profissional, investiu mais em saneamento. Geraldo Alckmin, o governador que mais investiu em São Paulo. Pra frente é que se anda. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos da terceira fase. Nesta sexta, Portuguesa Santista e Guariba Esporte Clube, no estádio Eurico Mursa, a partir das 4:30 da tarde. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Estou com muita vontade de ser senador. Um senador presente, próximo das pessoas, que trabalha a serviço de São Paulo. Eu quero ser o novo senador de São Paulo. Kassab Senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 18 de setembro. E hoje nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e o professor Kenny Mendes, do DEM. Professor, o senhor foi autor da Lei da Cidade Limpa, já está implantada, vigindo na cidade. Qual é o balanço que o senhor faz dessa nova legislação? A população já está habituada, já está acostumada, está jogando menos lixo na rua? Olha, diminuiu bastante. Eu fiquei muito feliz no balanço de 30 dias. Até superou minhas expectativas, para ser sincero, né? Foi quase 450 toneladas a menos de lixo jogado pelas ruas. Esse foi o balanço, gerou uma economia de quase R$100 mil aos cofres públicos em 30 dias. E, é claro, eu sempre digo isso para as pessoas, que a lei ela não vai mudar a cidade inteira em uma semana, em um mês. O que nós estamos implantando é uma nova cultura, como foi com o capacete, como foi com o cinto de segurança, como está sendo com o álcool no volante ultimamente, como foi com o fumo dentro de estabelecimentos. É só você pensar, 5 anos atrás,
Você sentava no restaurante para comer e a pessoa ao seu lado, na mesa ao lado, fumava do seu lado. Hoje em dia, quando você para pensar nisso, é uma coisa absurda, né? Parece até surreal, mas isso acontecia há 5 anos atrás. Então, o que nós estamos realmente tentando implantar é uma nova cultura no povo brasileiro. As pessoas estão cobrando bastante fiscalização, com razão. A guarda... Então, a guarda... Falta fiscalização no momento, porque nós não temos ainda uma quantidade suficiente de fiscais para cobrir toda a cidade. Mas o interessante é que a Guarda Municipal está sendo capacitada para isso, né, para fiscalizar. Inclusive, hoje à noite nós temos um projeto do prefeito para ser votado, que é uma bonificação para esses guardas municipais que agora também estarão atuando, cumprindo o Código de Posturas do município. E eles estão sendo capacitados em turmas de 30, né? Nós já temos 2 turmas formadas, né? Um total de 60 guardas, mas em breve nós teremos 500, somando-se aos mais de 50 fiscais de posturas da prefeitura. Então, quer dizer, nós multiplicamos por 10 e multiplicaremos por 10 a quantidade de fiscais na cidade. Então, isso vai ser um benefício muito grande, não só para a Lei Cidade Sem Lixo, mas como para tudo, né? Para todas as outras leis. Porque muitas vezes o vereador ele cria uma lei que é extremamente benéfica para a cidade, mas ele fica insatisfeito porque não há ninguém para fiscalizar esta lei. Falei se torna inócua porque não... Exatamente, porque não há fiscalização. Então, isso será muito interessante. Então, nós temos 60 capacitados, temos aí mais futuramente 440 guardas municipais, que não dá para capacitar todos de uma vez, porque se nós fizéssemos isso, a cidade ficaria sem nenhum guarda municipal, enquanto eles estivessem fazendo o curso, né? A gente tem que fazer em turmas de 30, para que a gente não prejudique o andamento da cidade. Agora, a legislação, vereador Furtado, precisa ser também aperfeiçoada. Por exemplo, a questão da bituca do cigarro, a questão das fezes de animais, ou seja, muitas vezes basta andar, sobretudo ali pela calçada dos canais, para se verificar esse tipo de coisa. Olha, Chico, na realidade nós só vamos ter uma cidade, eu diria que totalmente limpa, quando a gente tiver educação suficiente para entender que a cidade deveria ser limpa, que a cidade é de todos, né? A cidade não pertence a alguns. E as pessoas que normalmente depedram a cidade, eu chamo de depedrar mesmo a cidade, né? Elas fazem isso em casa. Tem gente que, na realidade, que não tem educação dentro de casa, né? Você imagina na rua, né? Então, isso só vai ocorrer quando a educação atingir todos, né? Eu acho que está havendo alguns avanços, mas nós temos algumas coisas crônicas na cidade que precisam ser atacadas com mais eficiência, né? Vou te dar um exemplo, né? Os pontos de descarte não foram atacados ainda. E nos pontos de descarte tem vários. Vou te dar um exemplo. Ali a rua Antônio Maia. Tá. Você passa ali no estuário, na rua Antônio Maia, você vai ver ali, tem um lixão. Ou seja, aquilo não é... veja bem, está se enxergando o quê? Está se enxergando a praia, né? Zona Noroeste. Se você chegar ali na Zona Noroeste, é no antigo Campo do Bom Retiro. O Campo do Bom Retiro, né, a prefeitura toda semana passa e limpa, tira o lixão. Ela sai, 2, 3 horas depois o pessoal está jogando lixo lá, os vizinhos estão jogando. Na calçada das escolas, na calçada da Policlínica ali da Areia Branca, né? Você vai aqui no final da Alfaia Rodrigues, né? É um outro ponto de descarte. Ou seja, nestes pontos, isso não é difícil, né? Estão identificados. Não, está identificado os pontos. É só botar fiscalização disfarçada e multar. Porque nós pegamos outro dia, né? O próprio pessoal da prefeitura, no caso da Prodesan, o pessoal da Prodesan, em troca de alguma, sei lá, né? Nós fotografamos, inclusive, levando entulho, né? Que uma obra ali na ponta da praia tinha deixado. Os caras passaram e tal, prestaram um favor. Ninguém presta favor, eu nasci hoje para prestar um favor. E recolheram o entulho do cara que estava lá na rua, né? Do sujeito que estava na rua, que era um monte de entulho, era uma baita de uma reforma de uma casa, dava mais de uma caçamba, vereador. Entende? Então, o que ocorre? Nós precisamos ter um povo educado, né? E, mais do que um povo educado, né? Uma fiscalização eficiente. E com multas pesadas, porque isso não adianta, né? No caso das fezes dos animais, nós temos lei de 2006. Pois é. Né?
Só que mas as pessoas continuam nem levando saquinho para recolher. Não levam. E nós já estamos no outro estágio, o mundo está no outro estágio com relação aos animais. Hoje não adianta só pegar a fezes, as fezes do animal. Porque não adianta pegar as fezes do animal, né, e botar ali no pé do poste. Do lado da árvore, do lado do poste. Dizer, a pessoa tem que pegar as fezes do animal. E levar na caçamba, levar no lixão. Não, leva em casa, né, e põe dentro do vaso sanitário. Porque não adianta também, onde você jogue, se você jogar numa lixeira, vai para o aterro sanitário. Polui do mesmo jeito o lençol freático. Né? Você tem que botar onde? Né? Dentro do vaso sanitário. Leva, pega, já que pegou, está embrulhadinho, leva para casa e tal. O mundo inteiro agora é assim, né? Mas infelizmente... Mais um avanço, temos que avançar, temos que avançar nesse mais sentido. Mas hoje nós não leva nem no primeiro estágio. Mas não leva nem o saquinho plástico para quando vai passear com o cachorro. Apesar que melhorou bem, viu? Bom, melhorou. Eu acho que melhorou bem, né? Mas ainda é o que ele fala, né? Se eu caminhar pelas calçadas dos canais, você vai verificar que... Mas eu vou usar um provérbio. Mas aí eu vou usar um provérbio chinês que eu gosto muito, né? Que toda longa caminhada começa com o primeiro passo. É verdade. Né? Nós já estamos no segundo. Com relação às bitucas de cigarro, daqueles que ainda fumam, há duas ações que irão contribuir muito para isso. Primeiro, eu fiz uma indicação de um protótipo de bituqueiras públicas que foi aceito pelo prefeito e elas estarão sendo instaladas nos pontos de ônibus da cidade. E nós, vereadores, votamos em junho, antes do recesso, um projeto de lei onde os comércios que vendem bebidas, vendem comidas como restaurantes, cafés, padarias, supermercados e também de grande frequência de público, como shopping centers, galerias, serão obrigados a instalar bituqueiras públicas, bituqueiras na porta do seu estabelecimento. Então eles ainda estão dentro do prazo de adaptação, porque a lei foi votada em junho, mas ela foi sancionada pelo prefeito agora na volta do recesso em agosto. Então eles ainda estão dentro daqueles 90 dias para instalarem essas bituqueiras. Mas em breve nós teremos aí centenas, talvez milhares, não sei exatamente a quantidade de comércios que vendem alimentos na cidade, mas teremos aí provavelmente milhares de bituqueiras espalhadas pela cidade também, e muito em breve. É uma boa alternativa para fazer frente, porque as pessoas que fumam, de fato, acabam lançando a bituca do cigarro na rua, na calçada, em todo lugar, né, vereador? Essa, inclusive, foi uma campanha que deu certo, a campanha contra o fumo. Sem dúvida. Deu certo. Hoje, o número de fumantes no mundo, no Brasil em especial, diminuiu 30%. De forma... 30%. Sem dúvida. Importantíssimo. Agora, vereador, e com relação ao emplacamento de ciclomotores? O senhor tem um projeto nesse sentido, o senhor e o outro vereador também, o vereador Ademir? Acho que tem 3 projetos na Câmara, se eu não me engano, né? Na verdade, Chico, nós precisamos disciplinar isso, né? Esses ciclomotores deitam e rolam na cidade, você não identifica ninguém, né? É uma moto. Sim. Né? E no trânsito da cidade, ela anda que nem as outras, ela anda lá 40 km por hora, 30, 40 km por hora. Né? Enfim, tem uns envenenados, eles envenenam, anda 70, 80 km por hora, né? E anda na contramão, sobem calçada, sobem a única alternativa que tem é recolher. Né? Mas sem placa? Mas não tem placa, não tem, enfim... Eu vou além. Mas e a legalidade desse emplacamento? Caberia a quem, afinal? A legislação... O Detran? Veja bem, nós fizemos uma análise e na análise jurídica que nós fizemos, né, cabe à prefeitura, às prefeituras disciplinarem isso. Na análise, por isso que eu mandei o projeto. Há um questionamento, como nós somos uma região metropolitana, né, esses ciclomotores eles passam de uma cidade para outra, atravessam as cidades. Ora, né, nós precisamos... Chico, você sabe perfeitamente qual é a briga que a cidade, que o povo da região tem, né? Nós precisamos de políticas metropolitanas. Sem dúvida. Para resolver esse problema é a coisa mais simples do mundo. Os prefeitos não se reúnem lá no CODESB, não se reúnem na AGEM, eles definem uma legislação única para todas as cidades e as cidades aprovam essa legislação e está resolvido o problema. O que não adianta os prefeitos ficarem se reunindo, quando tem alguns que não vão nunca, né? Sim. E aí o que ocorre, né? Eles não deliberam. Nós não temos política metropolitana para a destinação dos resíduos, nós não temos uma política pública de mobilidade urbana, enfim, nós não temos política pública para nada. Né? E tudo aqui está
né, principalmente Santos, São Vicente, Guarujá, que é só atravessar aqui o Braço de Mar, Praia Grande, Cubatão, nós estamos totalmente, como é que se diz, alinhavado, né? E nós não temos políticas públicas, nem um aeroporto metropolitano para uma região de 1.800.000 habitantes, a gente tem. Nós não temos, nós temos 1.800.000 habitantes. Para tomar um avião, nós temos que enfrentar este inferno que é subir a serra, né? Enfim, eu acho que a gente precisa, essa desculpa que a CET dá, né, de não haver uma interação entre as cidades, isso é fácil de discutir. Leva os problemas para os prefeitos vão discutir isso regionalmente e elabora uma legislação para isso. Vale também, professor Kenny, uma outra discussão, que é a questão do emplacamento de bicicletas. Também. Vamos falar do ciclomotor, da bicicleta. Também. Antigamente as bicicletas tinham uma plaquinha, enfim, mas hoje a alegação é exatamente a mesma, que o vereador Furtado coloca. Ou seja, mas a bicicleta do Guarujá, como é que vai saber se é de Santos? Enfim, como é que se resolve uma questão como essa, que seria importante, o emplacamento? As bicicletas evitaria também muito furto também, né? Que ocorre bastante furto de bicicleta. Você tendo um emplacamento, as chances de ter sua bicicleta furtada reduziriam bastante, né? Porque você poderia recuperá-la. Mas eu acho, como o Benedito Furtado bem disse, é preciso que haja um consenso entre as prefeituras e, infelizmente, elas não conversam. Eu pego um exemplo. O vereador Benedito Furtado criou no ano passado, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida Animal. Sim. Do bem-estar e defesa da vida animal, da qual eu faço parte com muito orgulho. E foi um acerto muito grande por parte do Benedito Furtado em querer implantar, enquanto aqui em Santos nós temos uma política muito avançada, leis que serviram de exemplo para todo o Brasil, inclusive, né, como a lei de circos do Benedito Furtado, circos com animais. Sim. As outras cidades, tem algumas aqui da nossa região que sequer o departamento de zoonose possuem, né, vacinação e nada disso. Então, nós da frente temos conversado com as outras prefeituras, com os outros vereadores, para que eles possam estar pegando os projetos de lei da cidade de Santos, vamos servindo como exemplo, e passando esses mesmos projetos para as outras cidades. Talvez uma sugestão seria criar criar uma frente parlamentar do trânsito, né? Talvez assim, já que a agenda não resolve, a mobilidade urbana. A mobilidade urbana. Porque veja, só para agregar aquilo que os senhores estão dizendo, a CET alega que a atribuição deveria ser do Detran, que por sua vez aguarda uma manifestação do Denatran, do Departamento Nacional de Trânsito. Já em outros municípios entendem que essa é uma atribuição do CONTRAN, que é o Conselho de Trânsito. Ou seja, ficar aguardando o parecer um do outro, vereador, não se vai a lugar nenhum. Não se vai emplacar nunca esse ciclomotor. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém quer trabalho, né? Enfim, a lei está lá. E nós vamos trabalhar e eu acho que ela passa na Câmara. Vamos ver se o prefeito vai vetar. Certamente vai encaminhar a CET para que a CET se manifeste dizendo que a atribuição cabe ao Detran. E aí, agora, no caso, por exemplo, de um atropelamento, de um acidente, como é que fica, vereador? Eu acho que... Um ciclomotor sem placa, sem identificação, sem coisa nenhuma. Você não sabe, se você não pegar o sujeito na hora, né, e acontecem acidentes, principalmente com pessoas de idade, crianças, mulheres grávidas, acontecem, porque eles... Na verdade, as pessoas acabam tendo um veículo motorizado, uma pequena arma na mão, né, que não tem controle. Né? Eu vejo até um outro problema. Eu acho que nós já estamos tendo ocorrência, nós já temos ocorrência agora de furtos também, de assalto, de roubos, porque o meliante ele foge sem precisar parar no radar para ser fotografado, né? E não tem o que fotografar. Tá certo. Senhores, chegamos ao final. Teríamos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, vereador Furtado, pela presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, Chico, agradeço a você, a seus telespectadores, ao meu amigo Kenny Mendes, estou à sua disposição. Muito obrigado, vereador Benedito Furtado de Andrade. Obrigado, professor, pela presença sempre mais uma vez. Enorme estar aqui, do lado de casa aqui, né? Muito bem. Professor Kenny Mendes do DEM, vereador Furtado do PSB. Agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.